Estamos aqui para mais um encontro de geomorfologia. Na realidade, o tema que a gente está trabalhando nesse curso nosso de Geografia em preparação para o Enem. Vamos falar, a partir deste encontro, sobre os agentes externos do relevo, chamado também de agentes escultores do relevo, agentes modeladores do relevo. Você lembra que nos últimos encontros falamos sobre os agentes internos? Falamos sobre o tectonismo, o vulcanismo, sobre os abalos sísmicos. E quais são os agentes externos do relevo? Você recorda? Se você falou ventos, chuvas, mares, relevos, geleiras, se você falou também sobre a ação do escoamento superficial através dos rios, especialmente, você acertou. Mas além deles, nós temos também a ação antrópica. A ação do homem também, ela pode gerar modificações no relevo. Neste encontro, nós vamos destacar primeiramente o agente mais disperso dentre todos os agentes externos do relevo terrestre. E qual é dos agentes mais externos? Se você respondeu os ventos, acertou. Os ventos, eles praticamente não têm limitações em relação à atuação no planeta. Eles são, sem dúvida, aqueles que mais atuam. E do ponto de vista da morfologia da superfície, qual desses agentes externos é o mais eficiente na reelaboração do relevo? Será que você imagina? Se respondeu rios, acertou mais uma vez. Os rios, eles deixam marcas mais profundas, marcas mais significativas no relevo, sem dúvida alguma. Bom, começando então pelo agente mais disperso, que são os ventos, que é a ação eólica, eu chamo você agora para a gente começar a desvendar o trabalho dos ventos nessa ilustração. Temos aqui um quadro demonstrando um processo erosivo, uma erosão por deflação. Vale lembrar que todo agente externo do relevo ele trabalha em processos de desgaste ou erosão, transporte e sedimentação. No caso da erosão eólica, da erosão produzida pelo vento, ela pode ser deste tipo. Pode ser por deflação, por exemplo. Temos aqui uma faixa litorânea, uma área de praia. E se você está observando bem, temos aí o vento transportando as areias para o interior do continente, arrastando-as, varrendo-as. Isso é o que se chama de processo deflacional, que também pode ser visto nesta outra ilustração, onde nós temos aí uma área desértica com as dunas apresentando uma característica típica, que são essas ondulações em suas feições. Essas ondulações são devidas justamente ao processo eólico, ao processo de varredura que o vento promove. Já dá para perceber, portanto, que os ventos eles são um agente muito mais incisivo, muito mais atuante em áreas litorâneas e em áreas desérticas. Até porque, com a ação eólica e principalmente com o processo de evaporação, as areias elas perdem umidade e se tornam grãos muito mais leves e fáceis de transportar. A próxima ilustração ela apresentará uma deflação em grande escala. Note, temos aqui uma imagem de satélite apresentando um fenômeno extraordinário, fenômeno muito interessante e às vezes até um fenômeno que vai causar aí transtornos a algumas comunidades, especialmente em regiões desérticas. Essa imagem, ela traz ao centro o mar Mediterrâneo, como você observa. Temos a oeste o continente africano, destacando-se aí partes dos territórios do Sudão e da Eritreia. E a leste, uma parte do Oriente Médio, no continente asiático, a Arábia Saudita. O que ela está projetando é uma grande tempestade de areia que se verifica aqui sobre a parte nordeste do Saara, e essas areias estão sendo projetadas sobre o Mar Vermelho em direção à Ásia em função da força do vento.
Essas tempestades, inclusive, não são tão incomuns e podem provocar, por exemplo, aí determinados transtornos ao próprio tráfego aéreo, que muitas vezes precisa ser interrompido ou alterado nesta região. Prosseguindo para um outro tipo de trabalho feito pelo vento em erosão, a erosão por corrosão. Neste caso, o que é que nós temos? As areias transportadas pelos ventos ao longo do tempo e por prolongadas fases, ao colidirem com superfícies rochosas, vão esculpindo essas rochas, vão trabalhando, moldando, modelando essas rochas, criando, portanto, feições típicas, pitorescas, inerentes a esses ambientes secos especialmente. O processo eólico, ele pode também gerar acumulação, como se percebe nas áreas em que ocorrem as dunas, seja no interior dos desertos, seja em áreas litorâneas. Uma duna em si é um monte ou uma montanha de areia produzida pela perda de força do vento ou quando existe alguma barreira natural que impede essas areias que são transportadas de prosseguirem a sua, entre aspas, viagem. Numa feição ou numa modelação de duna, ou modelamento de duna, modelado de duna, nós temos a face barlavento, que é a face em que há a incidência do vento, como em todo e qualquer relevo, e a face posterior, que é o sotavento. Observe que o barlavento ele apresenta uma declividade mais suave, uma vez que as areias são jogadas cada vez mais para frente, formando ou deslocando a duna. Já a face sotavento, ela tem uma declividade mais abrupta, já que não há nenhuma incidência de corrente contra essa face. É importante destacar que muitas das dunas, elas são móveis, outras são fixas. E a fixação se dá, na maior parte das vezes, quando existe alguma barreira natural que contém a progressão dessas areias. E aí, com a fixação da duna, pode-se desenvolver uma camada de solo, delgada, mas suficiente para a ocorrência de vegetação. É o caso das vegetações de dunas, as vegetações de restinga também, que crescem em muitas dunas. Nós temos aqui uma ilustração nesse quadro, essa imagem na parte inferior do lado direito, dos lençóis maranhenses, o maior lençol de dunas do mundo, São dunas a perder de vista e é uma região que não é desértica necessariamente, mas cujo vento e a insolação contribuem sem dúvida nenhuma para que muitas areias se projetem aí sobre o continente. É um grande lençol de dunas, mas alternado por lagoas que durante boa parte do ano dão aí aos seus visitantes o prazer de belos banhos. Essas lagoas são graças aos índices pluviométricos elevados da região, portanto, não caracterizando um deserto, já que deserto chove pouco, deserto é área seca. E também os lençóis freáticos aí que garantem que essas lagoas permaneçam por alguns meses disponíveis para esses banhos. No entanto, as lagoas que permanecem o ano todo na região dos lençóis maranhenses são poucas e baixam de nível durante a estação seca. Vamos prosseguir estudando os agentes externos, destacando agora a ação pluvial, a ação das chuvas. As chuvas que são um agente também muito importante, mas com atuação limitada, obviamente, já que o seu trabalho será mais evidente em áreas úmidas. No processo de erosão pluvial, nós temos as chamadas enxurradas. As enxurradas elas podem se processar sobre terrenos mais sedimentares ou terrenos mais arenosos, provocando aí a corrida de lama, como na imagem de número 1, ou em terrenos mais rochosos, provocando aí uma corrida de detritos, como na ilustração de número 2 deste quadro. Prosseguindo, uma enxurrada ela pode provocar grandes catástrofes, muitos danos à população, como você observa em todas essas imagens. Os deslizamentos de terras eles podem ocorrer em áreas, por exemplo, de margens de rios, com a perda aí dessas margens que vão precipitar diretamente para o leito, ou mesmo em processos de abertura de sulcos,
ao longo do terreno, como observa-se nessa imagem à direita, na parte alta da sua tela, ou em rodovias, provocando inclusive grandes acidentes, graves acidentes. Prosseguindo, temos aqui mais uma ilustração de uma situação de enxurrada, não é, em área urbana, com danos à população também, não é, nesse córrego. O processo pluvial, ele naturalmente, sobre solos, e especialmente aqueles solos que apresentam grande permeabilidade, produz a formação de sulcos, chamados de ravinas, não é, como pequenos córregos por onde a água vai facilmente fluir para partes mais baixas do relevo. Essas ravinas, elas podem evoluir para crateras maiores, chamadas também de vossorocas, que são grandes buracos produzidos pela ação combinada, conjunta, do escoamento superficial das águas que, não é, por difusão, vão aí, né, se deslocando para áreas mais baixas do relevo, e também, em função da porosidade de alguns terrenos, a infiltração das águas para as áreas subterrâneas. Vão abrindo esses buracos. Observe aqui também nessas ilustrações outras situações de processo chamado de vossorocamento. Temos aqui uma outra. Note-se aí bastante sulcos abertos em função do caráter arenoso dessa superfície. É uma superfície com muita areia, alguma argila e muito sujeita, portanto, à erosão. Temos aqui uma outra ilustração de situação, não é, em que esse processo ele ocorre, e eu chamo a atenção especial para este túnel aqui na cidade do Rio de Janeiro, onde há alguns anos ocorreu um soterramento, né, da entrada do túnel a partir do desmoronamento da encosta da montanha ou do morro. Esses desmoronamentos, eles tendem a produzir uma acumulação de detritos, geralmente na base de encostas, como ilustrado nesta figura, não é? Então, às vezes, o problema, principalmente em áreas ocupadas, especialmente em áreas urbanas, não se dá somente pelo desmoronamento, mas muitas vezes o soterramento, não é, de construções e, obviamente, a ocorrência de vítimas. Bem, aqui a gente chama a atenção para uma questão, não é, que é o fato de que, naturalmente, no momento em que a chuva ela atua, a acumulação de material na base de uma encosta, a partir da enxurrada, e isso dá origem ao que se chama de colúvio. O colúvio é o material precipitado a partir justamente dessa acumulação do material que, por gravidade, principalmente pela ação das chuvas, se acumula na base da encosta. O elúvio é o solo naturalmente formado, não é, a partir do momento em que a rocha inalterada ou a rocha matriz se decompõe pela ação química principalmente. Então, o elúvio é o solo em si e o colúvio é o material, né, produzido a partir do desmoronamento. O material que é removido, retirado de uma área, de uma superfície pela enxurrada, pode se acumular no fundo de rios, canais, lagos, dando origem a um outro processo, a um outro problema chamado de assoreamento. O assoreamento, portanto, é o soterramento ou a acumulação de materiais, especialmente areias, no fundo dos leitos de rios, de açudes, de canais, enfim. Vale salientar que não se pode denominar de assoreamento a acumulação de entulhos, de produzidos, né, de lixos e especialmente matéria inorgânica nos rios, como é o caso das garrafas PET. Isso não é assoreamento, isso é poluição. O assoreamento ele acontece quando há a acumulação, né, com areias nessas áreas. Aqui nós temos, né, a calha do rio Araguaia, no centro-oeste, um rio que naturalmente é sujeito, por ser de planície, ao processo de assoreamento. Mas aí entra também a ação do homem, a ação antrópica, né, que desmatou várias áreas das margens do rio Araguaia, portanto, produzindo uma situação ainda maior, mais intensa, de precipitação de material arenoso para o leito. Bom,
Aqui nós destacamos agora a ação dos rios. Os rios, eles agem de maneira bastante intensa na formação do relevo. Não é? Como falei há pouco, é o agente mais contundente, mais marcante na formação do relevo. E o ciclo de erosão de um rio, ele se divide em 3 partes: juventude, maturidade e senilidade. A juventude, a maturidade e a senilidade, portanto, geram processos que vão deixar marcas determinadas no relevo. Para você conhecer melhor essas marcas que o relevo apresenta ao longo do tempo com o trabalho dos rios, eu peço para que você nos acompanhe no próximo encontro. Enquanto isso, você pode ir estudando e se preparando, procurando saber um pouco mais sobre esse agente tão importante. Eu aguardo você aqui no Fórmula do Sucesso. Até lá!